E, à medida que esse campo elétrico fica distante da carga, ele diminui. Tá vendo? Aqui, ó, tem um campo elétrico grande, aqui esse campo elétrico já está menor, aqui está menor ainda, tá? E o campo elétrico é sempre saindo da carga quando esse campo elétrico é gerado por uma carga positiva. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico. Então, se você está aí precisando aprender sobre campo elétrico, vem comigo nessa aula. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, é só apertar o botão vermelho, ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas, porque todo dia tem aula nova aqui no canal do YouTube do Responde Aí e também deixa o seu like se você gosta do nosso conteúdo. Bom, galera, campo elétrico é uma matéria aí de física elétrica, onde a gente está vendo a interação entre as cargas elétricas, tá? E sobre carga elétrica, a gente tem um resumo aqui na descrição do vídeo. É só ir no link que está na descrição e baixar o seu resumo. Lá vai ter as principais fórmulas sobre força elétrica, campo elétrico de corpo extenso, que é um pouquinho mais complicado. Tá tudo lá com as fórmulas, aplicação das fórmulas no seu resumo. É só baixar no link que está aqui na descrição do vídeo. Ok, agora sobre campo elétrico, vem comigo, olha só. A gente aprende, né, que quando a gente tem cargas elétricas, elas vão gerar uma força elétrica entre si. E quando são cargas de sinais opostos, ali em cima eu tenho uma positiva e uma negativa, essas forças elas vão ser, né, uma força de atração. Ou seja, os opostos se atraem. E cargas de mesmo sinal, ali embaixo eu tenho duas positivas, vão ter ali, né, uma força de repulsão. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Tá, mas olha só o seguinte, quando você tem, por exemplo, um armário, você quer mover um armário, você vai lá e tem que empurrar o armário, né? Você não pode pensar, eu vou mover esse armário com a força da mente, ele não vai se mover, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que, quando você faz força no armário, você está fazendo uma força de contato. É necessário ter contato entre a sua mão e o armário. Se você vai puxar o armário, também você tem que pegar ali o armário e puxar, ou então botar uma corda, e essa corda tem contato com o armário. Então, tudo isso é força de contato. É necessário ter um contato entre sua mão e o armário. Mas olha ali, as cargas elétricas elas não têm contato entre si, mesmo assim conseguem gerar uma força entre elas, né? Essa força entre as cargas elétricas a gente chama de uma força à distância. Mesmo separadas, elas conseguem gerar uma força entre si. Outra força à distância que a gente pode pensar aqui como exemplo é a força-peso, né? A Terra ela está te puxando para baixo. É a Terra, o planeta Terra, que gera força-peso em você. E você não precisa estar em contato com a Terra para ter essa força-peso. Você pode estar no ar, né? Se você pular, o que vai te fazer descer é a força-peso e é uma força à distância. A Terra não está encostando em você para gerar essa força-peso. Assim como a força elétrica também é uma força à distância. Tá, mas então, se não tem contato entre essas cargas, como é que essa força à distância vai existir? É a partir da ideia de campo elétrico. Então, vem comigo, olha só. Quando a gente tem ali uma carga positiva, o que ela vai gerar ao redor dela? Ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela, que a gente fala que é um campo elétrico radial, ou seja, é um campo elétrico que a partir da carga, né, na direção aí desses raiozinhos, vai estar saindo da carga. Quando ela é positiva, ela gera um campo elétrico que sai dela, tá? E, à medida que esse campo elétrico fica distante da carga, ele diminui. Tá vendo? Aqui, ó, tem um campo elétrico grande, aqui esse campo elétrico já está menor, aqui está menor ainda, tá? E o campo elétrico é sempre saindo da carga quando esse campo elétrico é gerado por uma carga positiva. Beleza. Tá, mas como é que daí eu gero uma força elétrica? Vou botar então uma carga de prova ali, do ladinho dessa carga positiva. Então, coloquei uma carga Qzinho, tá? Que também é positiva, ali naquele ponto. E aí o que a gente vê é o seguinte, nessa carga Qzinho vai ter um campo elétrico, e esse campo elétrico é gerado pela carga Qzona, né? Aquela carga que gerou o campo elétrico. E aí eu botei uma carga Qzinho, e essa carga Qzinho ali tem, né, nela, tem um contato com esse campo elétrico, que foi gerado pelo Qzão, tá? E aí a ideia vai ser, a força elétrica que essa carga Qzinho vai sentir vai ser igual a o valor da carga Qzinho
vezes o campo elétrico no ponto onde ela está. E esse campo elétrico foi gerado pela carga Qzão, tá? E aí, como a gente pode reparar o seguinte, aqui eu tenho a força elétrica, que é um vetor, vai ser igual ao valor da carga, que é positivo, vezes o campo elétrico. Como essa carga daqui ela é positiva, essa força elétrica ela vai estar na mesma direção e sentido que o campo elétrico, né? Por ser uma carga positiva. Então, aqui vai ser um escalar positivo que vai estar multiplicando esse vetor campo elétrico. Isso vai manter a direção e sentido do campo elétrico. Ou seja, a força elétrica vai estar apontando ali na mesma direção que o campo para essa carga Qzinho. Isso faz sentido com o que a gente pensa, né? Cargas de mesmo sinal, elas não se repelem. Então, Qzinho tem que ter aqui uma força elétrica que aponta para a direita, para ser repelida pela carga Qzão. E, batendo aqui com a ideia de campo elétrico, essa força elétrica para a direita está na mesma direção que o campo elétrico, tá? Porque Qzinho é positiva. Se Qzinho fosse negativa, as coisas mudam de cenário, né? Qzinho sendo negativo, a gente tem agora aqui um escalar, que é negativo, e esse escalar negativo, quando multiplica por esse campo elétrico, que é um vetor, a força elétrica agora vai estar no sentido contrário do sentido do campo elétrico. Então, a força elétrica para uma carga negativa vai estar aqui, ó, contrária ao campo elétrico da onde ela está. Isso bate com a ideia de que cargas de sinais opostos se repelem, né? Se atraem. Carga de sinais opostos, né? Os opostos se atraem. Então, o Qzinho tem aqui uma força elétrica para a esquerda sendo atraída pela carga Qzão. E, como a gente vê, essa força elétrica está na direção contrária desse campo elétrico. Tá, agora se minha carga que gera o campo elétrico fosse uma carga negativa, tem alguma diferença? Tem sim. A carga negativa, ela também gera um campo elétrico radial, que também diminui à medida que você vai se afastando dessa carga, só que esse é um campo elétrico que aponta para a carga, né? Na positiva, saía da carga, e na negativa, entra na carga. Então, como a gente pode ver aqui, ó, o campo elétrico, agora ele está entrando, está indo em direção à carga. E à medida que eu vou me afastando nesse campo elétrico, ele diminui de tamanho. Aqui eu tenho esse campo elétrico daqui, grandão. Aqui eu tenho um campo elétrico menorzinho, aqui menor ainda. E sempre apontando para a carga negativa. Beleza, coloquei uma carga de prova ali do lado, força elétrica igual a carga vezes o campo. Então, essa carga positiva, aí Qzinho, né, ela vai ter uma força elétrica que aponta para a esquerda, o que bate com a ideia de que os opostos se atraem. E se essa carga Qzinho for negativa, agora, né, eu tenho um escalar negativo multiplicando por um campo elétrico, então a força elétrica vai ser contrária à direção do campo elétrico, ou seja, está apontando aqui para a direita, e mantém a ideia de que mesmo sinal se repele, força elétrica aqui para a direita, repelida aí pela carga Qzão. Tá, mas como é que eu calculo então o valor do meu campo elétrico, né? Já entendi a ideia do campo elétrico, do vetor campo elétrico, positivo é um campo elétrico que sai, negativa é um campo elétrico que entra na carga, mas como é que eu calculo o valor desse campo elétrico? Bom, a gente pode calcular esse valor fazendo o seguinte, ó. Eu tenho ali a carga Q1 e a carga Q2. E aí eu tenho a força que 1 gera na carga 2, a gente sabe que vai ser igual a Q2 vezes o campo elétrico que é gerado ali pela carga 1, né? Então, a força que a carga 1 vai fazer na carga 2 é igual ao valor da carga 2 vezes o campo gerado pela carga 1. Foi isso que a gente viu aqui no início da aula, né? Só que pela lei de Coulomb, a gente sabe que essa força gerada na carga 2 pela carga 1 é igual a K, Q1, Q2 dividido por R ao quadrado, né? Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre lei de Coulomb, sobre força elétrica. Se você não viu ainda, eu vou deixar um cardzinho aqui na tela. Então, eu vou ter aí que K, Q1, Q2 dividido por R ao quadrado é igual a Q2 vezes E1. E aí, o que eu vou fazer, então? Cortar Q2 com Q2. E aí, eu vou ter exatamente o valor do campo elétrico gerado pela carga Q1, né? Ó, vai ficar apenas o campo gerado pela carga Q1 é igual a K vezes Q1 dividido por R ao quadrado. Repara só, esse campo é gerado pela carga Q1. Agora a carga Q2 não importa mais, né? Então, ó, o campo e a carga Q gera num ponto, aqui eu vou chamar de um ponto P, ó. Gera aqui num ponto P, vai ser igual a constante eletrostática vezes o valor da carga Q,
dividido por R ao quadrado. Isso aqui está em módulo, tá? Isso aqui está em módulo, então aqui você vai botar a constante eletrostática, o valor da carga Q em módulo, então positiva ou negativa vai entrar aqui o mesmo valor, dividido por R ao quadrado. Agora, se você quer saber a direção ou sentido desse campo, é só lembrar, né? Carga positiva, o campo aponta para fora dela, então aqui no caso esse campo aponta para a direita, e carga negativa aponta para a esquerda, ok? Aqui nesse caso, né? Porque estaria apontando, entrando na direção indo para a carga. E só lembrando, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, ou então, né, tem alguns lugares onde você vai ver 1 sobre 4π ε0, é a mesma coisa, tá? A única coisa aqui, né, se você quiser saber, o valor de ε0 é o famoso 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, você pode tanto ter a constante eletrostática, né, ou ε0, que é a permissividade aí no vácuo. E aí, esse vídeo sobre campo elétrico, ele te ajudou? Responde aí!